Fala galera, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao meu canal de Biologia. Eu sou o professor Fernando Stuck e esse é o Tá Fácil Não. Hoje eu começo com vocês uma nova série de vídeos complementares às séries de vídeos que fiz de vírus com vocês. Os últimos 7 que eu coloquei aí no YouTube foram muitas e muitas informações para que você pudesse entender mais sobre as doenças, os vírus, as pandemias e entendesse tudo o que está acontecendo. Agora, nesse exato momento, eu me preocupo o que tudo isso vai mudar em nossas vidas. O mundo pós-coronavírus, o mundo pós-pandemia. O que será que nós teremos que nos adaptarmos às mudanças? O que será que os governos, as políticas, a ciência, a tecnologia, as polarizações, o que será que tudo isso vai ter de alteração? Será que as fake news serão esmagadas ou não? Será que os controles em nossas vidas irão aumentar ou já estão sendo aumentados nesse momento? Tudo isso são discussões que nós temos que ter até coragem de falar com os nossos filhos, pais, avós e alunos. Então, por isso que eu tô aqui, por isso que eu faço esse conteúdo no YouTube, por isso que eu tenho a coragem de poder falar a verdade para vocês, custe o que custar, até mesmo as visualizações. Eu decidi, fazer aqui o meu canal ser um canal informativo, toda segunda, quarta e sexta, às 2 horas da tarde, em ponto, os vídeos saem para vocês aí no YouTube. E eu decidi parar de fazer videoaula no YouTube, eu vou começar a fazer videoaulas diferentes, mas isso é um plano para frente. Aqui no meu canal, a ideia agora é só trazer informação, discussões, perdão, trazer conteúdo que a gente possa discutir de uma maneira adulta, uma maneira responsável e o máximo possível correta. Não que tudo que eu trago aqui sejam verdades, mas são estudos, são matérias de artigos, são ideais, até meus ideais, que eu tento passar para vocês. E eu tenho muito orgulho do meu canal, eu tenho muito orgulho do meu trabalho. E tenho certeza que não só eu, mas muitos dos meus seguidores. Então, depois da vinheta, eu quero discutir mais com vocês do mundo pós-coronavírus, o que tudo isso pode mudar em nossas vidas. Então, fique aí, depois da vinhetinha, discutiremos mais esse assunto que é super importante e polêmico também. Muita coisa não será como antes. Muitas coisas vão mudar. Acredito eu que sim, as fake news serão destruídas, estão sendo destruídas nesse momento. As pessoas não acreditam mais em qualquer informação que chegam para elas. Muitas pesquisas mostram que as pessoas estão cada dia mais inseguras com as notícias de WhatsApp, Instagram, Facebook. As pessoas estão indo buscar informações em cientistas, professores, canais informativos que tenham aí credibilidade. As pessoas estão com medo até mesmo dos jornais, das TVs, com medo das polarizações. E eu acredito que a curto prazo as polarizações irão diminuir. Eu acredito que sim, as polarizações políticas vão diminuir depois das quarentenas, depois das pandemias. Eu acredito que isso aconteça. Porém, eu também acredito, e não só eu, como muita gente acredita, que infelizmente seremos muito mais vigiados em nossas vidas. Dentro da sua casa, assistindo o YouTube ou qualquer outro lugar, através do seu IP, sabendo o que você está assistindo ou não. Vemos agora aí a Twitch, por exemplo, que é uma plataforma de games, banindo muitos grandes jogadores por palavras, ou próximo até palavras que são ofensivas, racistas ou preconceituosas. Isso é um controle. Isso não existia há pouco tempo atrás. Eu acredito que alguns sinais já estão mostrando que a nossa vida será muito mais vigiada do que antes.
Quando você entra, por exemplo, no mercado, você não tinha todo um controle em cima de você sobre o uso de máscara, de álcool em gel, não é? Pode ver que quando você entra em qualquer estabelecimento, isso se você está entrando, existe uma supervisão muito grande em cima de você. E isso que eu estou falando do Brasil. Imagina isso na China. Hoje eu quero discutir com vocês um pouquinho sobre os novos métodos de controle social que a China tem adequado. Não só ela, mas outros países, como por exemplo Coreia do Norte, entre outros países, né? Coreia do Sul também, China, Estados Unidos. Eu acredito que as viagens internacionais serão muito mais difíceis depois de... Eu tô falando pós, tá? Eu não tô falando agora, porque agora é impossível. Mas pós-coronavírus, quando tudo estiver mais controlado, eu acredito que as coisas serão muito mais difíceis. Eu lembro quando eu era criança, quando a televisão estava no ápice mesmo, muita gente dizia que a televisão estava fazendo com que as pessoas sejam... naquele momento estivessem sido controlada de alguma forma. Eles tinham razão. Naquela época a internet estava no início da vida dela, em 1994, 95, e as pessoas ficavam em casa. E até mesmo já faziam exercícios em casa, na televisão, né? Através de TV a cabo. As pessoas ficavam em casa assistindo novela, filmes, seriados, porque já existiam isso. E muita gente criticava que isso daí já era um controle da população, um controle social. E eles tinham razão. Mas hoje nós não temos só TV. A TV é coisa do passado. Hoje nós temos a internet, tecnologia. Hoje nós temos, por exemplo, o PicPay. Nós temos vários métodos de pagamento online. Hoje nós temos vários métodos que podem fazer com que você seja controlado o tempo todo. Até mesmo esse vídeo que estou fazendo no YouTube. Quando eu mando esse vídeo no YouTube, existem vários critériozinhos lá para saber o que eu estou falando. Inclusive, se eu estou falando algo que pode até me incriminar. Tudo isso são controles. A tecnologia é muito boa para a gente. E até mesmo por causa dessa tecnologia que muitas das doenças estão sendo controladas. Porém, eu estou dizendo pós-doença. O que será que tudo isso vai acontecer ao acabar a doença? Controlar a doença. O que será da população, das pessoas no seu dia a dia, quando tudo isso tiver controlado? Será que os países, os governos vão parar de utilizar esses controles sociais? Esse é o meu questionamento de hoje. E é isso que eu quero passar para vocês. E é essa a minha grande insegurança. Em 2009, o governo chinês começou a desenvolver um projeto, eu até coloquei aqui na minha tela isso para não me perder, chamado Sistema de Crédito Social, tá? Em 2009, tá? E que agora em 2019 eles implementaram e fortaleceram mais esse sistema de crédito. Como que ele funciona? Se o cidadão da China faz tudo certinho, paga o imposto dele, doa sangue, tira boas notas na escola, na universidade, ou seja, faz tudo bonitinho, ele ganha créditos sociais, como se fosse um game score de videogame, né? Ele vai criando pontos, vai acumulando pontos. Se a pessoa atravessa a rua em lugar errado, vai passar com um cachorro sem coleira, tira nota baixa, não doou sangue o ano inteiro, o game score dela abaixa. Olha só, isso é uma gamificação da vida. De um certo modo ou de outro, é um dos maiores controles que o ser humano pode ter na vida dele. Dear passengers, people who travel without tickets or behave disorderly or smoke in public areas will be punished according to regulations, and the behavior will be recorded in the individual credit information system. To avoid any negative record of personal credit, please follow the relevant regulations. Mas como que eles sabem que isso tudo acontece? Gente, na China existem mais... eu não lembro o número correto, mas milhões de câmeras na cidade, né, nas grandes cidades e em pequenas cidades também. Então existem muitas câmeras, existem GPS, existe o sistema de pagamento, tá? Que não é só por cartão de crédito, existem vários outros sistemas de pagamento na China que fazem com que eles tenham um controle em cima do cidadão.
E isso vai fazendo com que ele crie essa gamificação, esse game score. Inclusive, os cidadãos chineses, que estiverem com esse score baixo, eles são impedidos de viajar de trem, de avião, são impedidos de pegar, por exemplo, financiamentos, sendo que ele tem a grana, sendo que ele é uma boa pessoa. Só que ele infringiu, ele tá com o game score dele baixo. Como se fosse um GTA, entendeu? Como se fosse, né, um game onde o teu score influencia a sua vida. Olha só para que vocês entendam, eu peguei aqui alguns dados. 26 milhões de passagens aéreas e 6 milhões de passagens de trem foram negadas às pessoas que tinham baixa pontuação, sendo que elas possuíam dinheiro para adquirir os bilhetes, mas foram impedidas por causa desse score, por causa desta pontuação. Cara, vocês têm noção o que é isso, mano? Vocês têm noção o perigo disso daqui? Ah, mas isso acontece só na China. Não. Muitos países estão adequando esse critério de pontuação social. Muitos países estão implementando o sistema de crédito social, cada um com a sua realidade. Eu estou colocando a China porque ele foi o primeiro a colocar em 2009 já isso. E lá é um país totalitário, é um país que controla pra caramba a população. Mas isso tudo pode acontecer não somente com a gente aqui no Brasil, mas com o mundo todo. 我现在是已经被限制这个自由的出行了，就是订票啊，我们高铁和飞机都不行。我跟你演示一下，我们用这个 APP 来订票。现在是我们从重庆到西安，我们来订一张票，订一张过几天的票。And what does it say? 然后就显示那个出票失败，说我已经被法院依法限制高消费，限制乘坐 G 字头列车。 Muitos economistas dizem que esse sistema de crédito social na China é utilizado como um sistema fundamental de estabilidade econômica, porque eles dizem que lá isso é muito forte. E eles falam que, como eles visam muita produtividade, então eles utilizam esse critério de sistema de crédito social justamente para isso. Porém, muitos pesquisadores e ONGs e até cientistas vêm de uma outra forma. Eles mostram também que pode ter um lado muito mais sinistro dentro desse crédito social. Porque isso pode ser implementado dentro da internet, dentro dos sistemas de sites, conversas e também downloads ou tudo que você está fazendo dentro da sua casa, no seu computador. E através desse sistema, a sua pontuação poderia baixar ou diminuir. Lembrando que isso interfere completamente na vida do cidadão, porque aí ele pode não ter lá um empréstimo, ele pode, por exemplo, ter até mesmo a inadequação dele poder sair de casa. Então é algo muito mais maléfico do que a gente pensa. Por exemplo, lá na China tem o WeChat e o Alipay, que são dois métodos de pagamento universais que tem lá na China, tá? Que não é um sistema de cartão de crédito, seria um sistema integrado ao governo chinês. Então eles acabam tendo um controle muito grande da onde você está gastando também o seu dinheiro. Inclusive, gente, não vou dizer no futuro, eu vou dizer no agora. O coronavírus acelerou profundamente o processo de monitoração. Aqui no Brasil isso já acontece também. As monitorações de temperatura corpórea, as monitorações de luva, de máscara, né, fazendo com que a gente tenha uma adequação legal para poder a paralisação da doença. Mas como a minha conversa é pós-coronavírus, a minha preocupação olha só como que isso tudo pode interferir na vida das pessoas. Imagina só você poder ser impedido de entrar no lugar simplesmente porque a sua temperatura está um pouco acima do normal, tá? Então você é medido, a tua temperatura é medida e aí você não pode entrar naquele local. Pronto, né? Você está sendo monitorado completamente. Através do WeChat e do Alipay, inclusive, pessoal, eles conseguem controlar os gastos dos chineses em farmácias, em mercados, até para saber aonde que ele está gastando o seu dinheiro e os riscos dessa pessoa estar contraindo a doença de acordo com os seus gastos. Inclusive agora, pessoal, tem um novo método lá que é o Alipay Health, que como é que funciona?
Esse LP Health, ele tem todo um histórico de saúde da pessoa, onde, através das suas compras e através dos seus gastos, é colocado uma cor para essa pessoa, verde e vermelha. E para a pessoa conseguir entrar, por exemplo, num trem, ela tem que mostrar um código dela, um QR dela, né? A hora que ela mostra o código, se tiver verdinho é autorizado, se tiver vermelho, a pessoa é impedida de entrar no local e começa a criar um questionamento para ela, levada para um local. As pessoas fazem vários questionamentos e esses questionamentos precisam bater consequentemente com todos os dias anteriores dela. Por quê? Porque o GPS vai mostrar onde ela foi, tá? Porque o LP Health tem GPS integrado. Os gastos que ela teve, porque, volto a dizer, os sistemas de pagamento, que é o WeChat e o LPay, eles são integrados ao governo, eles são universais, então lá tem todos os gastos. Se, por exemplo, você comprou uma revista, vai estar lá, e se essa revista tem algo que o governo não acha válido, você vai sofrer as consequências por isso. Eu volto a dizer, eu estou dizendo aqui para vocês, eu estou falando para vocês os riscos de monitoramento, o que tudo isso pode provocar em nossas vidas, o que tudo isso pode modificar as nossas rotinas como ser humano. E isso, pessoal, não é teoria da conspiração, tá? Isso é realidade. Isso, eu quero saber o que tudo isso pode interferir. Por exemplo, a Coreia do Sul, que ela está realmente aí apontada como uma referência no enfrentamento de pandemia, ela também está monitorando pra caramba por câmeras, ela está monitorando pra caramba o sistema, né, deles lá. O que eles fazem? Eu estou até lendo aqui, ó, o governo utiliza o SMS, tá, uma mensagem de texto, para informar onde há pessoas potencialmente com risco da doença, tá? E quando é informado isso para eles, essa pessoa é levada também para um questionamento, eu não sei de que forma, para que ela fale durante todas as semanas anteriores com quem ela se comunicou, com quem ela teve contato, aonde ela andou, tudo, né? Cruzando dados até mesmo dos cartões de crédito, de gastos em farmácias, para saber e controlar melhor a doença. Mas a minha pergunta é, será que isso tudo vai ser desinventado ao acabar o coronavírus? Ao encerrar essa doença? Será que toda essa coordenação e esse controle dentro da população será levado à risca até encerrar uma doença como o coronavírus? Ou será que isso vai ser continuado em nossas vidas? Ou implementado em todos os lugares? São esses os questionamentos que eu estou levantando. Então, os fatos das vigilâncias e de controles. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou trazer aqui para vocês. São vídeos muito difíceis de eu poder falar e até mesmo de gravar, porque são assim, né, fatores bem complexos de poder comentar. Mas vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para você e logo mais eu tenho novidades aí para os alunos de biologia. Fiquem ligados que eu passo aqui para vocês no meu Instagram, no Twitter, em todos os lugares. Se você gosta do meu conteúdo e do meu canal, não deixa de dar um like, de compartilhar esse vídeo, de me ajudar. E se você curte games, eu faço live todos os dias porque eu também sou streamer de games. Eu faço na The Live, que é uma plataforma nova aqui no Brasil, onde eu tenho um contrato. O link tá na descrição, então não deixe de conferir, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço, valeu, valeu, tchau! Ei, não acabou o vídeo não. Vamos fazer aqui uma ceninha pós-crédito. Eu vou colocar um pedacinho de um seriado pra vocês que lembra alguma coisa a respeito de controle social que eu acabei de falar. Fica aí com ele, velho. That's reserved for members of our Prime Flight program. You gotta be a 4.2 or over to qualify. Oh, I'm a 4.2. I'm afraid you're actually a 4.183. Well, that's not my fault. Some woman dinged me down in the couch. Can't you just... I'm sorry, it won't let me book it without the correct ranking.